Início do modernismo. O movimento moderno se iniciou na primeira década do século XX, a princípio na Europa, chegando posteriormente ao Brasil por volta dos anos 20. Impulsionados por um contexto histórico conturbado, onde grandes transformações estavam em curso, os artistas e intelectuais modernos passaram a repensar a maneira de produzir arte e literatura. Eles cada vez mais valorizavam o pensamento crítico. Modernismo no Brasil. No Brasil, 3 momentos distintos, chamados de fases ou gerações, caracterizam o modernismo no Brasil. Primeira fase, 1922 a 1930. Também chamada de fase heróica, foi a mais radical no rompimento com os paradigmas tradicionais. Houve a redescoberta e valorização do cotidiano brasileiro, com grande destaque da linguagem coloquial e espontânea, com suas gírias, erros e capacidade expressiva, humor, ironia e sarcasmo. Ocorreu também a negação brusca do passado a nível formal, sendo desvalorizadas as regras de rima e métricas da poesia. Principais autores da primeira fase: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado. Um exemplo de poesia na primeira fase é o Pronomiais de Oswald de Andrade. Segunda fase, 1930 a 1945. Na segunda fase, também chamada de Geração de 30, foi uma fase de consolidação do modernismo brasileiro. Sendo uma fase mais madura, foi quando o movimento ganhou mais força e se criaram obras essenciais da literatura brasileira. Na prosa, houve uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira, sendo retratados problemas sociais das diferentes regiões, com destaque para o regionalismo nordestino. Na poesia, houve um questionamento do sentido da existência, com profunda análise dos sentimentos humanos e das angústias sociais. Principais autores da segunda fase: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz. Um exemplo de poesia da segunda fase é o No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Terceira fase, 1945 a 1960. Conhecida também como Geração de 45, a última fase do modernismo, considerada por muitos como já pós-modernismo, é caracterizada pela liberdade, em que abandonam as diversas ideias definidas pela primeira geração do modernismo. Como a exploração da realidade brasileira em linguagem popular, na poesia há inclusivamente um retorno à forma, sendo encarada como a arte da palavra. Nessa última fase, houve a exploração da psicologia humana, sendo abordados conteúdos inovadores. Não há consenso entre os estudiosos sobre o fim da terceira fase do modernismo. Alguns defendem que ela se estende até os anos 80. No entanto, outros afirmam que a terceira geração do modernismo no Brasil se encerra em 1960. Principais autores da terceira fase: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário Quintana, Lídia Fagundes Telles. Um exemplo de poesia da terceira fase é o Poeminha do Cântaro, de Mário Quintana. Ademais, vale destacar a importância do modernismo no Brasil, referente às mudanças que as novas formas de criação e expressão artística causaram na sociedade da época, quebrando a tradição e revendo acontecimentos sociais. Foram anos de obras criticando o que acontecia nesse período da história, assim como representação do cotidiano e a exaltação do nacionalismo, o que fez com que esse movimento cultural impactasse em diversas esferas da sociedade, como na reação das pessoas à política tradicional.